Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1h da tarde em ponto, dia 4 de novembro. Como tá passando rápido esse ano aqui, né? Muito bem, quero mandar um abraço aqui para todos vocês que estão começando a semana conosco aqui pelas ondas da NN 91,5 e também no nosso canal no YouTube NN Play. Estamos ao vivo lá, você pode participar com a gente. Estou com a psicóloga Sara Regina e o assunto: como vencer a procrastinação, né? Então, você que deixa tudo para depois, você vai começar a dieta, ia começar a dieta hoje e disse: não, eu não vou começar hoje não, eu começo na segunda-feira que vem, né? Aí você diz: não, e aí você... Não, um dia eu começo a minha dieta. Um dia... E aí você pega aí o seu calendário e você vai ver que um dia não existe lá, né? A gente já falou sobre isso aqui. Um dia não está lá no calendário. Nunca vai estar. Mas existe a data de 4 de novembro, que é hoje, né, professor Oliveiros? Um grande abraço ao meu querido mestre, professor Oliveiros, escritor. Brevemente vai estar aqui falando dos seus mais recentes lançamentos. Muito obrigado pela audiência, a família da Sara também aqui, João Paulo, fisioterapeuta, muito obrigado por todos vocês estarem prestigiando aqui. Sara, como vencer a procrastinação é um tema bastante bacana, mas primeiro a gente precisa saber o que é a procrastinação. A gente já falou um pouquinho aqui, mas e por que é que ela ocorre com tantas pessoas? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um prazer estar mais uma vez aqui e conversar com vocês sobre um tema que afeta a todos, né? Em algum momento somos afetados com a procrastinação. Sei que essa palavra pode trazer para vocês uma mistura de sentimentos e talvez um pouco de culpa ou um desejo de produzir mudanças, e é exatamente por isso que nós vamos explorar esse tema hoje juntos. A ideia aqui vai ser trazer algumas dicas práticas para que a gente possa refletir um pouco mais sobre os motivos pelos quais a gente acaba procrastinando as coisas, né? Muitas vezes as coisas que são essenciais para a nossa vida. Então, sejam todos muito bem-vindos e é um prazer mais uma vez estar aqui, André. Tá. Existem causas psicológicas mais comuns para a procrastinação? Sim, André. Então, para a gente começar a falar sobre procrastinação, é importante a gente entender o que é que significa, né? Procrastinar significa adiar tarefas, mesmo sabendo que isso pode gerar para a gente algumas consequências negativas. Em vez de, por exemplo, realizar atividades que são necessárias, a gente acaba se envolvendo em ações que são menos urgentes, que muitas vezes são mais prazerosas, que acaba gerando um alívio nas nossas pressões, né, pessoais e no nosso dia a dia, ou de repente é porque você tem dificuldade ou você falha no seu próprio gerenciamento de tempo. Então, a procrastinação, ela traz algumas questões emocionais, como falta de motivação, clareza dos seus objetivos. Ela é comum quando, de repente, você precisa desenvolver algumas atividades e você vai dando comandos para o seu cérebro de que fazer as coisas de última hora, sempre no último minuto do segundo tempo, é melhor. Isso gera no nosso cérebro ele acostuma o nosso cérebro a manter atividades sobre a adrenalina daquela pressão, daquele momento. E isso nos faz estar procrastinando, isso traz aprendizados para a gente que não são favoráveis. Uhum. Sara, Sérgio, me dá mais um pouquinho de retorno aqui no meu fone, por gentileza. Vamos lá, só mais um pouquinho. Aí tá jóia. Obrigado, Sérgio. Como a procrastinação pode afetar a nossa saúde mental e emocional? Eu vou dar um exemplo. Eu sempre estudei pela manhã. E eu ia para a escola de manhã cedinho, né? Mais ou menos 6h10, no máximo 6h15 eu estava saindo de casa. As aulas começavam às 7 horas.
Eram 2,5 km a pé para ir, 2,5 km a pé para voltar. E eu voltava já morto de fome. Como eu acordava muito cedo, então eu dormia a tarde inteira, né? Eu desmaiava, né? E a minha mãe fazia aquele suco de maracujá que eu já falei aqui. A minha mãe fazia um suco de maracujá que você não conseguia passar 20 minutos, não, João Paulo, acordado não. Você apagava mesmo, era um anestésico aquilo ali. Naquele tempo o negócio tinha polpa de fruta, não, sabe? Ela comprava a fruta e fazia o suco mesmo da própria fruta. E enfim, e aí algumas vezes, né, o pessoal marcava alguns trabalhos escolares em grupo. E eu era um cara muito regrado, eu sempre fui muito responsável. Mas às vezes, né, marcavam ali na biblioteca pública, que fica ali ao lado da Assembleia Legislativa, em frente ao Ministério da Fazenda, todo mundo sabe onde é que fica ali em Maceió, e marcavam ali 3h30, 3 horas, né? Era um terror quando isso acontecia, porque às vezes eu conseguia ir, e às vezes eu dizia, eu vou dormir só mais 5 minutos. Esse mais 5 minutos eu acordava 17h30, igual eu acordei uma vez. Eu dormi tanto, Sara, que eu acordei às 17h30, olhei no relógio, era 5h30, né? Não tem esse negócio de 24 horas, não. Então, eu corri, tomei banho, troquei de roupa, vesti a farda, lá vai eu saindo de casa às 5h30 da tarde para ir para a escola, pensando que era o outro dia. Minha mãe disse, você vai para onde? Vou para a escola, tá na hora. Eu disse, meu filho, são 5h30 da tarde. Eu digo, não, pai. Ela disse, olha ali a televisão. E tava passando aqueles programas vespertinos, né? Passava ali. Eu falei, meu Deus, que virada que eu dei aqui, né? Então, eu queria saber se esse comportamento que eu tive, eu não sou um procrastinador nato. Como qualquer pessoa, eu também tenho os meus, deixa pra lá, deixa que depois eu faço. Mas, se ele pode ser aprendido, se ele pode ser treinado, ou ele pode ser até alimentado. E como isso pode afetar a nossa saúde mental e emocional? Então, André, vê só. A procrastinação, ela vem de um contexto de aprendizado, sim, do nosso cérebro. Nós aprendemos a adiar as coisas. E aí a gente vai se colocando num padrão de que está sempre deixando para daqui a pouco o que vai ser feito. Nos dias de hoje, diferente de lá da sua época, onde você estava nesse contexto, não existia as redes sociais, a velocidade do tempo não era tão grande como hoje. Então, assim, hoje nós temos um grande vilão, vamos dizer assim, que nos estimula muito a esse processo de procrastinação, que se chama redes sociais. Nas redes sociais, hoje, a gente vive uma vida editada, né? Então, você posta lá o que você conseguiu fazer hoje, você posta lá que você está super motivada, que você vive sempre disposta, que você consegue fazer atividade física, que você consegue trabalhar, que você consegue ter uma alimentação saudável. Então, isso acaba que está trazendo para muitas pessoas também um adoecer. Porque você começa a colocar padrões para você de desenvolver as suas tarefas e as suas atividades muito altos. E isso acaba prejudicando o nosso dia a dia, porque quando eu vejo lá aquela motivação e eu olho para mim, na minha vida real, e vejo a minha motivação, e eu trago esse comparativo e entendo que eu não estou conseguindo alcançar aquele nível que as redes sociais estão colocando, então há uma tendência de uma frustração e um desejo de deixar para depois. Então, assim, a gente encontra muitas situações de pessoas perfeitas, vidas perfeitas, motivações perfeitas, entusiasmos grandes e altos, e você, na sua vida real, começa a se perguntar como você consegue fazer isso. E as pessoas começam a ir em busca, nessa busca de uma receitinha pronta do que é que eu vou fazer para que eu não tenha que procrastinar.
e você não percebe o tempo que você está perdendo, por exemplo, nessa explosão de informações e de situações que você está observando ali nas redes sociais, que é de forma instantânea, e deixando os seus afazeres, as coisas mínimas do lado, sem fazer, né? Então é muito difícil não se sentir mal depois que você abre o celular e vê toda uma situação como essa, e você está na perspectiva de iniciar o seu regime hoje, né? Ou de você ir à academia. Quando você olha ali, todas aquelas pessoas já voltaram, estão ali cultivando seus corpos perfeitos, e você como é que está, né? Então, o primeiro passo, a gente precisa entender, é não medir o seu valor com base no que você vê nas redes sociais. E aí, assim, a gente precisa entender isso para poder compreender por que é que eu acabo procrastinando. Essa falsa vida, né? Nos leva à ideia da perfeição. E sabe o que é o oposto da perfeição, André? Uma vez eu escutei isso e assim, achei muito interessante. É ser humano. E ser humano é ser lindo, né? O ser humano, ele não é perfeito. E nós estamos em constante aprendizado, em constante movimento. E não se dá, e é impossível, por assim dizer, você se manter o tempo todo motivado, se manter o tempo todo empolgado, se manter com energia para fazer todas as coisas ao mesmo tempo. É impossível se manter num estado de energia constante e muito alto. Então, isso acaba forçando muito a barra, né, das pessoas. Então, o meu cérebro começa a captar que eu não consigo atingir todos aqueles objetivos, e há uma tendência de você ir minimizando. E aí, trazendo a tua resposta, André, ao que você se referiu, isso vai gerando muita ansiedade nas pessoas, né? Um dos motivadores grandes para a procrastinação é a ansiedade. Um outro movimento é você deprimir, porque se eu quero me manter sempre num padrão muito alto e o meu cérebro não consegue alcançar esse padrão, a tendência é que ele não retorne para aquele estado que eu considero de equilíbrio, da minha normalidade, mas que ele desça um pouquinho mais, e que isso traga uma certa apatia, um certo isolamento social, certas dificuldades que vão estimular ainda mais a minha procrastinação. Quero mandar um abraço aqui para a dona Hilda, que está ouvindo a gente lá no Capim, tá? Ela colocou uma mensagem aqui para a gente, como todas as vezes, todos os dias, que você seja visitado pela alegria, surpreendido pela felicidade, acompanhado pelos anjos e abençoado por Deus. Obrigado, dona Hilda, pelas lindas palavras de sempre, e eu estendo essas palavras aqui a todos os nossos ouvintes também, como também a Dilza lá no sítio Oricuri em Atalaia, a Messia e a Ângela lá em Olivença, a dona Marli de Leite lá em Garanhuns, né, o pessoal da SMTT, do 3º Batalhão de Polícia Militar, que estão aí na lida, na luta, o pessoal do 7º Grupamento de Bombeiros Militar, Polícia Civil, todos que estão de plantão, trabalhando, mas estão ligados aqui nas ondas da NN. Você que está andando no comércio, está voltando para casa, está indo na van, no ônibus, muito obrigado pela audiência de vocês. Que Deus abençoe a cada um. Quais são os sinais, Sara, de que a procrastinação está se tornando um problema sério na vida da pessoa? Então, André, é importante a gente entender que procrastinação é diferente de preguiça, tá? Quando eu estou procrastinando, eu tenho um sentimento de culpa, eu tenho um sentimento de que eu estou deixando de fazer algo, eu começo a observar e a entender que não está muito bom, não está agradável, né? Isso que eu precisava fazer, eu me cobro. E na preguiça não, a preguiça eu deixo de fazer e está tudo bem, está tudo ok. Então, observar que quando é que a procrastinação ela deixa de ser algo existente, que todos nós em um determinado momento começamos a fazer, e ela passa a ser maléfico. Quando você não consegue realizar as atividades mínimas que você gostaria,
né? Quando você percebe que o seu comportamento, que a tua dinâmica, ela está sempre te levando ao limite da tensão, o limite do estresse, quando você não consegue desenvolver nem desempenhar suas tarefas no aqui e agora, e está sempre deixando para daqui a pouco, para depois, e buscando formas de compensação. Quais seriam essas formas de compensação, André? E aí, assim, eu estou atrelando tudo isso ao nosso movimento do que a gente vive hoje, porque a gente está num momento de hiperestímulos. Nós estamos sendo hiperestimulados o tempo inteiro. Isso é bom em alguns aspectos, mas estar com esses hiperestímulos o tempo todo pode levar para o nosso cérebro, né, a ideia de que o bom é só quando eu estou lá em cima, sendo hiperestimulado, sempre trazendo sempre essa estimulação em demasia. E quando isso não acontece, há o que a gente chama de tédio, e eu não consigo sobreviver a esse tédio. Então, eu deixo os meus afazeres de lado para começar a fazer coisas que estão ligadas a esse hiperestímulo, porque aquelas situações que antes eu fazia com maestria todos os dias, passa a ser cansativo para mim, passa a ser tedioso, passa a não ter mais o mesmo significado do que antes. Perfeito. Outra coisa também, a procrastinação está ligada a algum transtorno psicológico, como ansiedade ou depressão? Você já falou da ansiedade e da depressão, tá também ou pode estar? Então, André, não que esteja ligado, mas ela pode levar, ela pode ser como posso dizer? Ela pode estimular você a se tornar mais ansioso. Porque, por exemplo, quando eu tenho o movimento de querer tudo perfeito, né? De estar assim no perfeccionismo. E aí eu não consigo desenvolver as atividades como eu gostaria. E eu vou sempre procrastinando e deixando para depois. E isso pode desenvolver em mim pensamentos ansiosos, pensamentos para com o futuro, pensamentos dos quais eu acredito que eu nunca vou conseguir chegar lá, eu não vou conseguir desenvolver, então eu vou deixando para daqui a pouco, depois eu faço, porque se não for perfeito, é melhor que eu não faça, é melhor que eu não desenvolva, e isso acaba me deixando dentro de um contexto bastante difícil, né? O que pode me levar a uma baixa de energia muito grande, porque aí eu não tenho mais vontade nem desejo de fazer as coisas das quais eu precisava fazer, e isso pode me levar a um humor deprimido ou uma possível depressão, como os pensamentos ansiosos de estar sempre pensando no futuro, pensando se vai dar certo, pensando se eu vou conseguir e tudo mais, me levaram a um transtorno de ansiedade. Tá respondido aí, a Messia já entrou aqui, né? Mandar um abraço também para Dona Vera Caetano, minha sogra. Essa tem a obrigação de estar assistindo aqui. Todo dia vai ter que bater o ponto aqui, viu? Sara, como a procrastinação ela pode impactar a autoestima de uma pessoa? Aí é uma pergunta bem abrangente, porque tem muita coisa que pode impactar a autoestima de uma pessoa. Mas como isso pode se tornar tão patológico que venha a causar um problema na pessoa, que ela possa ter um problema com a sua autoestima por conta disso? Então, André, a procrastinação é o adiar, né? Imagine, você tem toda uma vida produtiva, você se sente produtivo, você está aqui, você no seu programa, mas quando você não está aqui, você está produzindo conteúdo para eles, você está visitando as pessoas que aqui fazem parte do programa, tem toda uma vida produtiva nesse meio. Imagine se você começa a ter uma baixa de energia, começa a ter uma apatia, de uma forma que você não consegue desenvolver mais as suas atividades como antes. Então, isso pode ir levando a você a crença
de que você não é capaz de fazer, que você não é capaz de, por exemplo, fechar o seu programa do jeito que está, que você não é capaz de falar sobre determinados assuntos, que você não é capaz de desenvolver ou de desempenhar certas atividades. Então, a falta de motivação que está ligada ao nosso sistema de recompensa, que está ligado à dopamina, ele traz para a gente essa ideia de que a motivação precisa ser algo bom, prazeroso, né? Então, uma das dicas que a gente precisa, né, que eu sempre coloco para quem está com dificuldade, está procrastinando, é avaliar o tempo de tela que você está tendo. Quanto tempo você está passando ligadinho nesse celular que está aqui, né, do lado, que você tá ali sempre fazendo suas pesquisas ou olhando as redes sociais? Quanto tempo que você passa, por exemplo, que você poderia estar lendo um livro e você não está porque está nas redes sociais? Ou você está no celular, ou você está no jogo, né? Hoje nós estamos tendo muitos problemas com muitos jovens que estão entrando no mundo de vício de jogos, né? Jogos online. Isso está gerando muitos problemas, né? E está ligado a esse centro de recompensa e de motivação, né, que nós temos no nosso cérebro. E aí acontece que você vai sempre deixando para depois aquilo que hoje aparentemente não te traz tantos estímulos, né, que é o tedioso, aquela ideia de que não é tão agradável, e vai deixando para depois e vai buscando essas recompensas que são recompensas para aqui agora. Entende? Tá certo. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, mas antes eu quero falar para você de uma promoção das Óticas do Trabalhador Alagoano. Preste atenção, tá? Se você está precisando comprar óculos, atenção, não compre óculos, porque o que eu vou falar para você agora não tem concorrência, tá? Mega promoção de lentes Kodak com até 25% de desconto, válidos do 1º dia de novembro até 2 de dezembro. Tá aí na tela, tá certo? Lentes Kodak, design preciso UHD, de 998 por R$ 699. Lente multifocal Kodak Precise UHD, também Transitions no Reflex, de 2.198 por 1.199. É um desafio. A Ótica do Trabalhador Alagoano está desafiando. Se você encontrar preço menor, ela cobre. É isso mesmo. Então, ó, quer o telefone? Tome, anota aí, 99186-7053. 99186-7053. Eu falei Ótica do Trabalhador Alagoano. Não tem preço menor nessas lentes que eu tô falando aqui, tá? Lentes Kodak, lentes Essilor com o menor preço da cidade. Corre lá antes que acabe. Vou pro intervalo e volto já. Saúde em Foco, na Rádio NN. Com André Pepe.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Bem, o assunto é como vencer a procrastinação com a psicóloga Sara Regina. A gente está falando sobre isso. Você pode participar pelo 99639-8389. Estamos ao vivo aqui. E como é o seu comportamento com isso? Você costuma adiar muito as coisas? Você é célere para algumas coisas, mas você procrastina outras? Isso pode acontecer. Você não pode ser de todo procrastinador, né, Sara? Ou pode. Ou você tem que ter alguma coisa que você tenha celeridade, que você dê conta de fazer. E tem algumas outras coisas que você vai... Aquele livro que você... Né, um dia frio, um bom lugar para ler um livro, e você canta essa música o ano todinho, o lugar para ler o livro, nem você lê e nem arruma um dia frio para ler o bichinho, né? Sim. Então, André, antes da gente iniciar aqui falando, eu gostaria de deixar um beijinho para os meus pequenos que estão me ouvindo, João Gabriel e Luiz Miguel, que ficam aí atentos à mamãe. Então, essa condição do procrastinar, é importante que a gente esteja sempre nessa observação, né, de entender se eu estou deixando as coisas do meu dia a dia, deixando de fazer o que eu devia fazer no dia a dia e o porquê. Vamos começar a se conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de você. O que é que você costuma fazer? Vamos fazer uma lista de atividades que você precisa fazer. E aí você começar a entender quais são aquelas atividades que eu estou deixando para depois, para amanhã, né? E compreender os motivos. Quais gatilhos estão fazendo com que eu não realize essas atividades? Ou que eu vá postergando elas, né? Procrastinando essas atividades. O que é que eu faço nesses momentos em que eu deveria estar fazendo isso? E aí, André, quando você observa, você faz, vamos dizer que você fez uma lista de 10 itens. E nessa lista de 10 itens você não conseguiu cumprir nem 5 itens desse, e você percebe que outras coisas foram atropelando o seu caminho e que você foi se deixando levar e influenciar por coisas que você considera mais prazerosas, melhores, e foi deixando aquelas de lado, e quando você observa, nada foi realizado. E numa semana de todos aqueles itens, nada foi feito. Depois passa-se mais uma semana, nada foi feito. E a sensação de frustração, de não realizar, de não estar conseguindo ser produtivo, de não ter motivação, de não ter energia para conduzir isso, vai levando você a um adoecimento. Então, se observar, o importante dentro do contexto da procrastinação, para que a gente consiga melhorar, né, consiga sair desse padrão de procrastinar as coisas, é você ter autoconhecimento. Eu preciso saber até onde eu vou, eu preciso entender quais são os gatilhos, o que é que está me motivando a ter essa procrastinação. Nós falamos sobre os joguinhos online, André, mas também temos aqueles videozinhos para adultos, né, que muita gente cria um certo vício, traz uma certa recompensa para o teu cérebro, levando você a padrões de satisfações grandiosos, e faz com que você, de repente, não encontre mais sentido em coisas que você antes tinha, né, em atividades que não trazia para você um hiperestímulo.
Atividades que traziam para você essa comunicação, essa relação entre pessoas. E aí você começa também nesse processo e nesse contexto de um isolamento social, de dificuldades nos relacionamentos, de falta de ânimo para desenvolver certas atividades. E temos algumas dicasinhas que eu sei que quem está nos ouvindo pode não gostar muito disso que eu vou dizer. Mas assim, vamos tentar fazer um desafio de você passar um dia apenas, sem usar as redes sociais, sem usar o telefone, ou apenas usar para urgência e emergência. Quem trabalha, eu sei que muitas pessoas trabalham usando isso, o uso de telefone, mas tentar usar estritamente para desenvolver aquelas tarefas e tirar as coisas que de repente rouba a sua atenção, rouba o seu tempo, que de repente te traz uma satisfação momentânea ali, instantânea, para depois. Esse é um ponto. Aí vamos para o outro. A sua alimentação, como está? Você come muitos alimentos industrializados, muitos alimentos processados. Você sabe que a indústria ela é muito rica no aspecto de entender como é que vai ganhar os consumidores, né? E fazer com que eles tenham essa vontade, esse desejo de estar sempre se utilizando desses alimentos. Então, tentar ter uma alimentação mais saudável possível durante esse um dia, tá? E fazer a prática de uma atividade física. Passou-se esse um dia, vocês façam o balanço. Como foi que você se sentiu hoje, no dia de hoje? Conseguiu ser mais produtivo? Conseguiu fazer mais coisas? Né? Naquele momento em que de repente você estava com o telefone, gente, eu estou falando sobre o telefone porque o telefone fica na nossa mão ali o dia todo, o tempo todo, ao nosso alcance. Você não consegue mais ficar um tempo só com você, porque o tempo inteiro você está sendo ali hiperestimulado com isso. E aí você começar a observar se nesse período em que você estava no celular, que você ficou no ócio, o que você desenvolveu? Você conseguiu ser mais produtivo? Você conseguiu fazer aquela atividade que não estava boa? Se você conseguir diminuir gradativamente o uso, né, e essas recompensas instantâneas e rápidas, você vai perceber e vai entender que a sua produtividade ela vai melhorar bastante, que você vai recuperando prazeres que antes você imaginava que não existia, como por exemplo ler o livro, né, do jeito que você estava falando, André, deixa para amanhã e depois, e o livro nunca chega. Ou escutar aquela música, só simplesmente escutar aquela música que você sempre gostou, curtindo a letra da música e estando ali, ou socializando com a sua família, numa reunião familiar, né? E aí estando junto com todos nesse movimento. Então, o autoconhecimento é um passo extremamente importante para você entender por que está procrastinando. Então, vamos nos observar, vamos olhar para dentro, né, e entender. O procrastinar também está ligado a você deixar o seu propósito para depois. Então, se eu não tenho um propósito, se eu sempre estou deixando para depois e para depois e para depois, quando é que eu estou olhando para mim? E isso a longo prazo, o que é que vai trazer de consequências para mim? Uhum. Eu fico imaginando algumas tecnologias que nós temos hoje. O smartphone é uma delas, né? A gente tem tudo aqui. Nós temos notícias, nós temos mensagens, nós temos e-mails, nós temos nossas operações bancárias. Para quem costuma ter o Pix, por exemplo, uma coisa que só tem no Brasil,
não tem nos outros lugares do mundo. Hoje basicamente, as pessoas não mandam com a moeda mesmo em espécie. É raro você ver alguém. Você tem 10 reais aí, ninguém tem 10 reais. Todo mundo tá liso, mas todo mundo tem no Pix, né? E isso traz algumas coisas também. Isso é outro tema para outra vez que você voltar aqui, que é sobre os perigos que a tecnologia ela tem trazido e os prejuízos. Semana passada, Sara, eu li uma reportagem de um funcionário de uma empresa aí, Macorélio, que gastou 500 mil reais da empresa onde ele trabalha no jogo de azar. Eu não vou falar o nome do jogo não, para ninguém estar procurando. Entende? Como é que você gasta R$500 milhão num negócio que não é seu, cara? Você era gerente financeiro de uma empresa, tinha acesso ali às contas da empresa? Ou foi ele ou foi ela que admitiu ter gasto quase R$500 milhão em apostas? Sim, isso está levando, André, como eu venho dizendo, é um tema que está diretamente ligado a essa condição da procrastinação, porque o nosso cérebro, ele está aprendendo a querer esses resultados rápidos, esse prazer rápido, né? E estamos negligenciando as atividades que são mais demoradas, mais tediosas, né? Sempre para depois e vindo com essas situações. E aí você acaba perdendo o senso comum, né? O senso de responsabilidade, o senso de que o que eu posso e o que eu não posso, porque eu acho que eu perdi um pouquinho aqui, mas eu vou ganhar ali, e sempre nessa perspectiva de achar que tá ali para ganhar, acaba muitas vezes entrando num vício, num círculo vicioso que você não consegue mais sair. E aí, como eu digo a vocês, quando a gente tem uma recompensa muito grande, um hiperestímulo do nosso cérebro, há uma tendência da gente ter uma hipoatividade. O que é que isso significa? Quando a gente tem muito estímulo, provavelmente a resposta vai ser de eu não conseguir dar muito desempenho de atividade em outras situações que não sejam prazerosas, que eu não considere que me gerem um certo prazer. André, hoje você tem uma disciplina grande de atividade física, porque você colocou no seu dia a dia, mas é fácil para você levantar e ir para uma academia e fazer a sua atividade física? Não é, mas é muito fácil você pegar o celular e ficar aqui levantando e olhando os vídeos e achando engraçado e rindo, e o tempo passando, e quando você viu aquele tempo que você poderia ter dedicado para uma atividade física, você perdeu ali no telefone. Aquele tempo que eu poderia ter me dedicado para estar ali estudando ou fazendo um trabalho ou antecipando certas coisas, eu estou fazendo o quê? Eu estou dedicando a outras atividades que sejam melhores. Por que para mim é tão difícil fazer regime? Como você iniciou falando, né? O regime fica sempre para amanhã. Porque o nosso cérebro vai sendo acostumado e vai entendendo que essas comidas de prazer instantâneo, né? Comidas que são mais gordurosas, comidas que são industrializadas, elas são muito mais prazerosas do que as comidas saudáveis, né? A famosa comida que a gente planta, comida que a gente colhe, né? Em relação a tudo isso. Então, o nosso cérebro, ele vai querer nos enganar para dizer, não vai para ali, vai para o que é prazeroso. E ficar mandando comandos e sempre mensagens, e a indústria nos ajuda reforçando isso dentro desse contexto, para que a gente não desenvolva essas práticas que são mais saudáveis. Então, se eu tenho uma alimentação mais saudável e eu consigo sentir esse prazer, isso vai me ajudar, porque a liberação de dopamina no meu corpo será suficiente para manter a homeostase. O que é a homeostase? O equilíbrio que eu preciso ter no corpo para desenvolver melhor. Eu acho que esse era um tema para a gente estar aqui também debatendo, trazendo uma Nutri, para estar falando sobre a importância também dos nutrientes no nosso corpo, André, com relação a isso, porque tudo isso contribui para uma procrastinação.
Então, a procrastinação em si, o ato só de deixar para depois, não necessariamente é algo que a gente trata como um adoecer, mas é algo que pode adoecer outras partes do nosso corpo, né? Eu costumo dizer que a procrastinação, ela não é o mais importante, mas o que ela causa na nossa vida, né? O que ela pode gerar para a gente, o que pode dificultar no nosso contexto. Uhum. Eu já falei com você em alguns anos atrás, eu não sei ainda quantos, mas eu lembro bem disso, né? Nós ainda na frequência da AM 570, Novo Nordeste, AM ainda, a gente falava de uma música do Roberto, que é legal, ilegal, imoral ou engorda. E ele, num dos trechos da música, ele diz assim: então o que fazer, se já não quero mais saber? Se como alguma coisa que não devo comer, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Né? A ideia que dá é que todo nutricionista, né, Renata Queiroz, está dizendo isso pra gente aqui, né? Mas na realidade a gente precisa entender que a comida, ela é boa quando ela é saudável. E claro, eu já vou dizer aqui, é uma magia o que eu vou falar aqui para vocês aqui, tá? Quando você vai ao cinema, ninguém consegue fazer aquela pipoca do cinema. Você pode tentar, pode ser a sua avó, pode ser sua mãe, pode ser quem for. Aquilo ali, o cão fez e jogou a receita fora. Entendeu? Ninguém consegue ter o sabor que aquela pipoca do cinema tem. Nem o sabor daquele refrigerante, que eu não vou dizer aqui a marca. Mas quando você vai pro cinema, automaticamente vem na sua cabeça: ó, eu compro um balde e compro outro balde. São 2 baldes, um balde de refrigerante e um balde de pipoca. Mas aí, André, é onde está? Você condicionou o seu cérebro o prazer do cinema não é apenas em assistir o filme, é assistir o filme comendo a pipoca e tomando aquele refrigerante. E eu não faço mais, eu sou um menino bem comportado. Muito bem, mas aí você teve que se reprogramar para entender que ir ao cinema e não fazer mais isso também é legal e é saudável para você. Uhum. É difícil, não é fácil. Sara, crianças e adolescentes também procrastinam. Como os pais podem ajudar? Crianças e adolescentes precisam de algo que a gente chama de rotina, dinâmica de rotina, regras, né, André? Então, para que as crianças e os adolescentes eles não procrastinem, é importante que os pais estejam ativos nesse processo, porque eles ainda não têm maturidade suficiente para entender como eles devem manter essa rotina, nem para saber gerenciar o seu próprio tempo. Então, os pais responsáveis por essas crianças e adolescentes devem estar lá contribuindo para essa gestão de tempo. Porém, se em casa a criança e o adolescente percebem que os próprios pais, as suas referências estão procrastinando e estão sempre deixando para depois, ou sendo maleáveis, né, com essa rotina e essa dinâmica, a tendência é que eles repitam esse comportamento. Principalmente porque para a criança e para o adolescente, esse mundo virtual é muito mais atrativo do que o mundo real. Uhum. Então, se nós não estivermos aqui para estar trazendo eles para a realidade e para que eles entendam que eles podem estar no mundo real, trazendo o virtual junto com eles, e isso tudo pode prejudicar e pode levar eles a ter prejuízos imensos lá na frente. Perfeito. Conversei com a psicóloga Sara Regina, ela atende Novo Espaço. Vamos lá, pega aí, Sara, o telefone e o endereço. Lugar novo, endereço novo, né? O endereço aí tá na tela, você pode seguir aí, @sarinhapsico, é o Instagram da Sara, e você pode seguir, ela tem várias dicas aí também sobre saúde mental, como é que você pode lidar bem para você fazer a sua psicoterapia e agendar. Tem vaga ainda, sabe? André, nós estamos assim... Em fase de mudança. Em fase de mudanças, e hoje com a agenda fechada, abrindo a agenda para o próximo ano. Estou em novo endereço, agora continuo na Avenida Deputada Ceci Cunha, só que agora no Empresarial Lions. Bem pertinho aqui, quase vizinho à rádio, né?
Perfeito. Sem desculpa para não estar aqui. Graças a Deus, né, João Paulo? Agora não tem mais desculpa. 3 passadas tá aqui, né? Isso, Obrigado, Sarinha, por ter vindo. Foi muito bacana. Eu que agradeço, André. Agradeço a todos que estão ouvindo. Estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Se quiserem me contactar via Instagram, terei prazer em responder. Bacana. Gente, amanhã eu vou ter a doutora Alessandra Nogueira, da Bicho de Patas, aqui, falando sobre um assunto que a gente já vai colocar nas nossas redes sociais. Segue aí, @Saúde em Foco com André Peps no Instagram, tá certo? Estamos também no Spotify logo mais, no final da tarde, sem os intervalos comerciais. Estamos ainda também no YouTube com os cortes, no Saúde em Foco com André Peps, os cortes e o programa inteiro. E também aqui no NN Play, o programa fica gravado lá. Hoje o Brasil perdeu uma voz incrível, um cara incrível, que foi o cantor Aguinaldo Raiol, cantor, ator, compositor, né, um dos principais nomes da música romântica brasileira. Morreu hoje aos 86 anos, no Hospital H-Samp, Zona Norte de São Paulo. Ele sofreu uma queda no próprio apartamento nessa madrugada, e chegou a receber atendimento médico na unidade hospitalar, segundo a assessoria de imprensa do artista, mas não resistiu. Natural do Rio de Janeiro, Raiol começou a chamar a atenção pela icônica voz aos 8 anos na Rádio Nacional. Aos 12, demonstrando o artista que sempre foi, ele estreou na tela dos cinemas e chegou a ter o próprio filme, Aguinaldo, Perigo à Vista, de 1968. Chamado de rei pelos fãs, como cantor, Raiol atingiu o estrelato na década de 60, com programas próprios na televisão, entre eles Aguinaldo Raiol Show e Corte Raiol Show, ambos na TV Record, ao lado do comediante Renato Corte Real. Além disso, o artista também apresentou o tradicional programa Festa Baile pela TV Cultura. E aí também, na década de 90, em 97, ele gravou com a dupla Christian e Ralph uma nova versão da música Mia Gioconda, de Vicente Celestino, para a trilha sonora da novela O Rei do Gado, de 1996. Tá? Então, fica aí o nosso registro. É impossível você não ouvir Ave Maria na voz de Aguinaldo Raiol e você não se emocionar, né? Hoje, quando eu fiquei sabendo dessa notícia, foi a música que me veio à mente assim que eu soube da sua morte, né? Porque independente da sua crença, todo mundo sabe que eu sou cristão, não frequentador de igreja evangélica, mas filho de pais evangélicos, irmãos evangélicos e tal. Hoje não frequento mais igreja nenhuma, mas assim, eu sempre sou um fã de Ave Maria. Gosto muito da melodia dessa música e confesso que ela mexe com o meu juízo, né? Eu acho que não há uma pessoa na face da terra que não ouça essa melodia e que não se encante por ela. É impossível. Eu desafio a você hoje, faça como a Sara às 18 horas, que ouve a Ave Maria todos os dias. Se você não tiver tempo para ouvir às 18, coloca aí no seu smartphone, coloca ali Ave Maria na voz de Aguinaldo Raiol. Tem o Spotify aí, que é a versão gratuita, que é a versão que eu uso, e você vai poder se deliciar e você com certeza vai dizer assim, poxa, Peps, é de arrepiar mesmo. Então, que a família seja consolada, que Deus receba em seus braços e que você tenha uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.